Você tem buscado a Deus com insistência ou tem desistido cedo demais? E o que significa pedir, buscar e bater em tempos de pressa espiritual? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Mas antes, você já sabe, né? Se não é inscrito, se inscreva nesse canal. Ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo, porque a Palavra em Foco é um instrumento de transformação de vidas por meio da Palavra de Deus. Seja bem-vindo ao dia 20 da nossa série 30 dias de leitura bíblica que transforma. E se você é alguém que deseja uma leitura que vai além do ler por ler, fica comigo até o final desse vídeo que eu garanto para você. Você vai sair daqui hoje com uma aplicação prática dessa palavra para o seu dia a dia. O texto que nós vamos ler hoje se encontra em Mateus capítulo 7, dos versos 7 ao 12. Esse é um texto em que Jesus nos ensina sobre a oração perseverante e o amor prático. Olha o que diz a palavra do Senhor. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abre-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e ao que bate, abre-se-lhe-á. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará bem aos que lhe pedirem? Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas. Amém, meus irmãos? Esse é um texto muito lindo. Jesus encerra o Sermão do Monte nos ensinando sobre confiança em Deus e ética no relacionamento humano. A oração, meus irmãos, é a regra de ouro que conecta o relacionamento vertical com o relacionamento horizontal. O que significa isso, irmã Nai? O relacionamento vertical, meu irmão, é aquele que você tem com o Pai. É quando você está ali no centro da vontade do Senhor, buscando entender a vontade de Deus para a sua vida e aplicando essa vontade do Pai no nosso relacionamento humano, entende? Ou seja, quando eu estou conectado com o Pai, quando eu tenho esse relacionamento com o Pai, automaticamente eu vivo uma vida em que o meu relacionamento humano com os meus irmãos é um relacionamento de servidão. Eu vivo para servir, eu vivo para cuidar, eu vivo para amar ao meu irmão, amar ao meu próximo, entende? Veja que Jesus nos incentiva a termos uma fé persistente, uma progressão intensa, sabe? É o pedir, o buscar e o bater. E isso não está nessa ordem por acaso, meus irmãos. Não adianta só nós pedirmos a Deus o que nós queremos. Nós precisamos pedir, mas nós também precisamos agir. Então nós precisamos buscar. E quando as portas estão fechadas para a gente precisa bater até que essa porta se abra. Em pedir, buscar e bater existe uma progressão de intensidade, meu irmão, que não é redundante, mas que é pedagógica. Nós precisamos cumprir esse propósito. Nós precisamos ter uma fé persistente. Nós precisamos ter uma fé ativa. Não é só pedir. Não adianta só pedir e ficar parado. Imagina você que está procurando um emprego. Você entra no seu quarto e pede para Deus um emprego. Ó Senhor, eu estou precisando de um emprego, eu preciso desse emprego e tal. E aí, você fica ali na sua casa, sentado, sem fazer absolutamente nada. Essa porta não vai se abrir, meu irmão. Você não vai conseguir encontrar a resposta da sua oração. Por quê? Porque não é só pedir, você precisa pedir. Eu peço ao Senhor uma porta de emprego, eu levanto todos os dias cedo, saio procurando, saio deixando o currículo, saio me dedicando e mostrando ao Senhor que eu estou me esforçando para alcançar aquilo. E você vai bater em várias portas. E uma dessas portas vai se abrir. Por quê? Porque você viveu aquilo que Deus nos orienta. Pedir, buscar e bater. Nós precisamos, meus irmãos, de uma fé em movimento. Nós precisamos de uma fé ativa. Não podemos simplesmente pedir e esperar que as coisas caiam do céu na nossa cabeça, entende? A nossa fé, meus irmãos, precisa ser perseverante. E essa perseverança tem que nos levar a ter ainda mais confiança na ação do Senhor nas nossas vidas. Nós precisamos ter o caráter de Deus como um objeto da nossa fé, meus irmãos. Sim, nós precisamos olhar para o caráter de Deus para que nossa fé seja fortalecida. Qual que é o caráter de Deus, irmã Nai? Olha lá o verso 11. Se vós, pois sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem? O Senhor é bom, meus irmãos. A bondade de Deus, a misericórdia dele é a causa de não sermos consumidos. O motivo pelo qual nós oramos a Deus é porque nós sabemos que Deus é bom. O motivo pelo qual nós oramos a Deus é porque ele é generoso. O motivo pelo qual nós oramos a Deus, meus irmãos, é porque nós sabemos que ele atende a nossa necessidade. A palavra de Deus está nos dizendo, meus irmãos, que se nós pedirmos ao Pai, ele nos dará boas coisas.
E ele ainda compara com a nossa natureza humana. Se nós, sendo maus, a gente como mãe, como pai, não vai dar coisas ruins aos nossos filhos, imagina Deus, que é o nosso Criador, que é aquele que nos formou a sua imagem e semelhança. Veja a grandeza do verso 12. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós, porque esta é a lei e os profetas. Meus irmãos, olha a grandeza disso, você percebe? Tudo que vós quereis que os outros vos façam, fazei vós também. O problema é esse, meus irmãos. Nós queremos muitas coisas, mas a maioria das coisas que nós queremos, nós não fazemos. Você percebe? A palavra está dizendo, se você quer que te façam, então faça você também. É isso que Deus está dizendo nessa palavra. Muitas vezes nós queremos ser respeitados, mas a gente não respeita o outro. Muitas vezes nós queremos ser amados, mas a gente não ama o outro. Muitas vezes nós queremos ser acolhidos, mas a gente não acolhe o outro. Entende que a regra de ouro, que orar ao Senhor, nos colocar à disposição do Senhor, ter esse relacionamento vertical, é o que vai nos fazer cumprir o verso 12 no nosso dia a dia, na nossa vida terrena, no nosso horizontal. Nesse texto precioso, Jesus está unindo a fé com a nossa prática. Percebe isso? Quando nós oramos, meus irmãos, o que nós fazemos é alinhar a nossa vontade, os nossos desejos, as nossas petições à vontade soberana do Senhor. É entender que mesmo eu querendo muito alguma coisa, eu preciso saber se isso está de acordo com a vontade de Deus. Que é mesmo sabendo que é um desejo do meu coração, que é um sonho que eu tenho de alcançar, eu preciso entender que talvez Deus não me dê, que eu vou receber do Senhor aquilo que Ele tem preparado. E muitas vezes o que Deus tem preparado para mim e para você não é o que nós queremos. Quando nós entendermos isso, nós vamos deixar de fazer uma oração que tenta manipular a vontade do Senhor, mas que vai fazer com que nossa vontade se adapte, se alinhe com a vontade soberana do Pai. E a aplicação prática dessa palavra é muito simples, meus irmãos. Quando você ora pedindo algo a Deus, você ora como quem confia no Senhor, ou você ora pedindo que Deus cumpra aquilo que você deseja porque você entende que é o melhor para você? Eu te desafio nesse dia a colocar essa palavra em prática. Ore ao Senhor, mas ore alinhando o propósito de Deus ao seu, meu irmão. Não é o seu propósito ao de Deus, mas é o propósito de Deus ao seu. Não é tentando fazer com que Deus faça aquilo que você deseja, mas é fazendo a vontade do Pai, para que essa vontade do Pai se alinhe aos seus objetivos e esses objetivos sejam alcançados. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Essa é a mensagem poderosa do Evangelho, meus irmãos. A mensagem poderosa de salvação. Nós precisamos colocar as nossas vontades no centro do querer do Senhor. Orar, meus irmãos, é permanecer em fé até que o seu coração se transforme. Até que você entenda que a vontade de Deus é soberana na tua vida. Até que você entenda que você precisa ser a mesma pessoa que você é em secreto, publicamente. Até que você entenda que os seus desejos não estão acima da prioridade em amar ao outro. Tenha uma fé perseverante, meu irmão. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Deus querido, Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor. Nós louvamos ao Senhor por toda a sorte de bênção que temos recebido das Tuas mãos. Obrigada, Jesus, pela Tua fidelidade, Senhor. Obrigada, Deus, pelas Tuas misericórdias, que são a causa de não sermos consumidos. Obrigada, Jesus, porque o Senhor tem falado aos nossos corações. Obrigada, Deus, porque o Senhor tem nos fortalecido nesse mundo. Pai, em nome de Jesus, a nossa fé por muitas vezes tem sido até menor do que um grão de mostarda. Muitas vezes, Deus, nós temos falhado na nossa fé. Nós temos falhado, Deus, na perseverança diante do Senhor. Nós temos falhado, Pai, diante de tantos desafios que temos vivido nesse mundo. Pai, muitas vezes a nossa fé vem sucumbindo, Senhor. Muitas vezes a nossa fé vem rastejando, Senhor. Mas nesta hora, Pai, nós queremos colocar as nossas vidas no Teu altar. Nós queremos pedir, ó Deus, que o Senhor manifeste a Tua glória na nossa vida, Senhor. Que a nossa fé seja multiplicada, Pai. Que nós tenhamos um relacionamento intenso com o Senhor, para que esse relacionamento transforme as nossas vidas, meu Deus. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir, Pai, opera no meio de nós, ó Deus, o milagre da multiplicação da fé, Senhor, porque quando nós estivermos com a nossa fé firmada no Senhor, todas as coisas que nós necessitamos parecerão tão pequenas diante daquilo que nós alcançaremos, meu Deus.
Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir, nos ajuda, ó Deus, a sermos fiéis ao Senhor, a cumprirmos a tua palavra na prática, a sermos testemunhas oculares e vivos da graça e da misericórdia do Senhor nesse mundo. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos continuar perseverantes, Pai, no meio do teu povo. Pai, nos ensina a amar ao outro. Nos ensina, ó Deus, a fazer ao outro aquilo que nós desejamos que façam conosco. Nos ensina, ó Deus, a colocar a dificuldade e a necessidade do outro em primazia nas nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, o Senhor nos chamou para servir, Senhor. Nós cremos nisso, Pai. E às vezes temos dificuldade de deixar os nossos próprios interesses para fazer aquilo que vai ajudar ao outro. Mas nós queremos pedir, Senhor, que o Senhor transforme as nossas vidas, que o Senhor transforme os nossos corações e que o Senhor transforme, ó Deus, as nossas mentes, para que possamos, ó Deus, olhar para o outro com amor e com ternura, Senhor. Desta forma, Pai, eu te peço que olhe pelo meu irmão que abriu esse vídeo. É possível, Deus, que eu não o conheça, mas o Senhor conhece porque o Senhor conhece todas as coisas, Pai. Em nome de Jesus, eu quero te pedir, olha pela vida dele, restaura, Deus, dê uma transformação de vida, que essa pessoa possa ser alcançada pelo Senhor todos os dias, que ela possa ter sua vida transformada todos os dias, e que ela possa, Deus, viver uma vida que agrada ao Senhor. Eu te peço, Senhor, que o Senhor olhe pelos seus desejos, pelos seus sonhos, por aquilo, ó Deus, que ela tem colocado diante do teu altar em oração. Que o Senhor faça, Deus, segundo o teu querer. Que a tua vontade boa, perfeita e agradável opere na vida do meu irmão, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu não sei quais são os seus sonhos, seus planos, seus projetos, mas que o Senhor possa fazer acontecer, Deus, para que a tua glória seja revelada. Não para que ele seja engrandecido, mas para que o teu nome seja glorificado na sua vida, Senhor. Eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus, cuida de cada um de nós, ó Deus, nos sustenta nesse mundo. Tem sido tempos tão difíceis, Senhor, tão desafiadores para estarmos na tua presença. Vai ter sido tempos, ó Deus, em que o mundo tem roubado, ó Deus, a nossa adoração verdadeira ao Senhor. Mas nós queremos, ó Deus, voltar ao primeiro amor, reconhecendo que a fidelidade do Senhor é o motivo de estarmos aqui, vivos, respirando, Senhor. Que tudo que temos, o nosso trabalho, o nosso lar, os nossos familiares, veio da vontade e da bondade do Senhor. Pai, em nome de Jesus, transforma as nossas vidas para a glória do teu nome. Nos ensina a estarmos mais próximos do Senhor, porque, Pai, na tua presença há fartura de alegria, meu Deus. Pai, nós louvamos o teu nome, te agradecemos e confiamos na tua ação e provisão em nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão, que palavra linda, que mensagem incrível, que despertar que nós temos quando nós ouvimos a voz do Senhor, não é mesmo? Essa palavra, ela vem nos confrontar, meus irmãos, mas não é nos confrontar de uma forma ruim. É nos confrontar de uma forma boa. É nos confrontar para nos fazermos levantar de onde nós estamos. Para a gente mudar ainda mais a nossa fé. Para a gente moldar essa fé. Para que essa fé esteja mais próxima do centro da vontade do Senhor. Meus irmãos, nós precisamos entender que há uma progressão. Não basta pedir. Nós precisamos buscar e nós precisamos bater. Porque a palavra de Deus nos afirma: aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. E aquele que bate, abrirá as portas diante de si. Amém, meus irmãos? Eu desejo muito que essa palavra tenha falado ao seu coração como ela falou ao meu. E eu olho para esse texto e me pergunto quantas pessoas mais precisam ouvir essa mensagem. Quantas pessoas mais precisam ser impactadas pelo poder do evangelho transformador do Senhor. Essa é a minha missão, meu irmão. Mas essa também é a sua missão. Vamos juntos compartilhar o evangelho da graça para que mais pessoas entendam que nós precisamos de uma fé viva, de uma fé ativa para alcançarmos os nossos desejos, os nossos sonhos na presença do Senhor. Amém? Eu te convido e te encorajo. Compartilhe esse vídeo nos seus status, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Faça com que mais pessoas entendam que a nossa fé precisa ser ativa. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. Não esquece de dar o curtir, porque quando você curte, o YouTube entende que é um conteúdo de valor e ele divulga para mais pessoas. E assim juntos, nós vamos transformar vidas por meio da palavra de Deus.